Então, pessoal, além da vacinação oral, né, nós também temos alguns tipos de soro, né? Então, a vacinação aí, ela pode ser passiva, que acontece quando o organismo ele recebe o anticorpo pronto, né? Ou seja, já produzido, que é a imunidade passiva, né? Que é a vacina, ou até mesmo o soro, né? Esse soro que eu tô falando para vocês é o soro que vem ali da cobra, né? Que é tirado, por exemplo, no Instituto Butantan, e ele é um soro ali antiofídico, né? Esse soro que eu tô falando para vocês, ele é um soro que o Butantan ele extrai, né? Faz a extração e ele somente pode ser entregue pelo SUS, né? Ele não tem de outras formas para ser entregue, não tem na via particular nem nada, somente no SUS que é entregue esse soro. E natural que verificada os fetos, né, que recebem um anticorpo produzido pelo organismo através da placenta, né, da mãe do recém-nascido que recebe esses anticorpos através da amamentação. Deixar para vocês copiarem. Então, e aí nós temos aí a artificial através da aplicação do soro, né? Então, o soro, o que que tem ali dentro do soro? O soro, ele contém anticorpos, né, para antígenos específicos, e a soroterapia tem caráter curativo. E ele é temporário, né? Ele não cria anticorpos, né? Ele é o próprio anticorpo para ser utilizado naquele momento. Porém, ele não vai criar ali no seu organismo anticorpos assim como a vacina, né? Um soro é diferente de uma vacina. A vacina, ela previne, enquanto o soro, ele é momentâneo.
A vacina, ela produz anticorpo no seu organismo, enquanto o soro, ela é o anticorpo. Então, pessoal, como que é criado, né? Por exemplo, é a produção desse soro. Então, é aplicado o veneno da cobra, por exemplo, em um animal, no caso aqui, o cavalo, né? Uma quantidade baixa desse veneno, então não é uma quantidade alta, né? É aplicado no cavalo, que é, no caso, o antígeno, né? Então, aplica o veneno, que é o antígeno, no cavalo. O cavalo vai produzir anticorpos para defender esse veneno que entrou, né? Ele não vai morrer porque é uma quantidade bem pouca, e aí ele vai produzir anticorpos. Esses anticorpos são recolhidos do cavalo e aí nós temos a produção do soro. Então vai lá, retira do sangue do cavalo, acha essas células sanguíneas de anticorpos e produz o soro. Então aí nós temos a produção de um soro, certo?
nós temos aí, né, um processo que pode acontecer que a gente chama um processo de alergia. Tanto das vacinas, quanto dos soros, quanto de antígenos, né? Nós podemos, a produção a gente pode ter de uma alergia, que é uma reação a uma determinada substância. E aí nós temos a produção do anticorpo IgE, né? E que é a presença do eosinófilo, né? Que é o leucócito, que é uma célula de defesa, especificamente na forma aí de eosinófilos, os quais eles liberam a histamina, né, promovendo uma vasodilatação e aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos. Então, sempre que eu tenho uma alergia, eu vou ter uma vermelhidão no local, um aumento de temperatura, né, vai aumentar a minha temperatura devido ao aumento aí dos vasos sanguíneos, né, que eu vou ter um aumento no caso aí dos vasos sanguíneos. Essa alergia ela pode acontecer tanto por antígenos como também por medicamento, né? Que a gente vai ver que ela pode ter uma produção de edema, que é vermelhidão pela pele, até algo mais grave, como choque anafilático, por exemplo, que é quando para aí totalmente de fazer respiração celular, certo? Então, a gente tem esses dois tipos de situação. E aí, né, que pode gerar uma anafilaxia, que é uma reação alérgica espalhada pelo corpo, que causa inchaço generalizado e até mesmo aí pode causar a morte. E a urticária, que é as manchas vermelhas, né, por todo o corpo, e a aplicação de antihistamínico, que é para diminuir essa alergia. Realização Grupo Solidário Irmãos Igor e Iago e Natal Nome Mari e Mari. E aí, uma outra situação é pode desenvolver uma asma através de uma alergia, né? Que é a obstrução aí dos brônquios com espasmos nas musculaturas bronquiolar, dificultando a respiração desse meu paciente. E aí a gente utiliza bronquiodilatadores, né? Que são as bombinhas, e os corticoides, como dexametasona, prednisolona, betametasona, que também ajudam aí, né? Para liberar esses brônquios e a pessoa voltar a respirar. Nas próximas aulas, pessoal, sem ser hoje, né, nos próximos dias, a gente vai estar falando aí de doenças, certo? E de transplantes também.
que é algo bem interessante. Muito obrigada, tenham um ótimo dia aí para vocês. Até a próxima aula.